Olá, olá! Boa tarde e bem-vindos ao meu canal Plantas da Natália. Hoje gostava de mostrar para vocês três plantas que eu tenho, três calísias. Vejam, aqui mais uma. Porquê queria mostrar três? Porque quando mostro uma, depois outra e depois mais uma, não dá para perceber diferença entre elas. É todas muito lindas, mas cores diferentes. Esta é a mais antiga calísia que eu tenho. É uma calísia que pessoas também chamam ela dinheiro em penca, também chamam tapete do arame, e deve ter muito mais vários nomes diferentes que eu já não lembro, depois não vou lembrar e vou dizer. Pronto. Esta é a mais antiga que eu tenho e apanhei ela na rua mesmo, ao pé de um restaurante. O restaurante estava fechado e ela cresceu, cuidadinha, pronto, cresceu na natureza, sozinha. Ninguém nunca regou ela, porque dava para perceber que ela é mais morta do que viva, que ela é mais seca do que verde. E Natália, como sempre, gosta de salvar as plantas. Tirei alguns galinhos desta planta e plantei. Olha, esta planta é muito agradecida. Ela dá raiz depois de 3 dias ou 2 dias. Isso é pouco acreditável. Eu não acreditei, se alguém me dissesse, né? Mas pronto, fui eu própria a fazer e percebi que realmente é verdade. Porque eu precisava replantar, plantei num vasinho e depois logo 2, 3 dias estava a replantar e quando eu tirei do vaso já percebi que tem muitas raízes. Então esta planta também considera-se uma invasora. Cuidado com ela. Se um pedacinho dela vai cair num chão, vai cair num vaso com terra um pouco úmida, pronto, já sabem, ela vai ficar lá, instalar-se lá muito bem. Mas também fica bonito, não fica mal. Eu tenho muitos vasos, como esta planta, porque eu não gosto de deitar fora, quando já é muita planta, não gosto de deitar fora. Qualquer coisa que parte-se, eu meto no vaso e ela, pronto, e ela fica lá. Fica lá e faz umas paredes verticais nos vasos, está muito lindo. Tenho um vaso, de uma parte do vaso está com esta planta bem descaída e está a fazer mesmo um tapete lindo, bonito. Esta calísia é muito simples, muito fácil de tratar. Ela é facilitíssima para iniciantes. Quem não tem ainda ela na sua coleção, eu recomendo. Ela pode ser verde assim, parece que não é nada, não, mas ela é lindíssima. E se juntar ela com outras plantas, e se juntar várias calícias num vaso, você vai ter uma coisa lindíssima. Vejam, é lindo, muito lindo mesmo. Esta planta aguenta sombra, aguenta sítio onde apanha sol e sombra e também acho que ela aguenta mesmo o sol pleno. É que você vai ter a planta um pouco diferente. Se esta planta vai ficar no sítio onde apanha muito sol, você vai ter ela muito mais compacta. Ela fica, parece como um chapéu e vai mudar um pouco a cor, vai mudar a cor para tom castanho, tom assim avermelhado, e não vai ter estas pernadas assim muito compridas, não vai ter, como aqui não é muito comprido, mas dá para perceber que as folhas ficam longe uma da outra. É por causa que agora tem falta de sol e ela está na sombra, ela está pendurada numa árvore, pronto, ela está mesmo na natureza, apanha chuva, apanha todo o tempo que está ao pé da casa. Ela não está protegida, só protegida como uma árvore. Mas mesmo assim ela é lindíssima, ela é linda. Gosto de planta. Mais outra planta, outra calícia. Esta é
com uma cor muito mais clarinha. Esta calícia chama-se Calícia Gold. Pois já dá para perceber porque é Gold, né? Porque ela é para ficar amarela, ela é para ficar cor de ouro mesmo. E ela fica. Agora, quando vai aparecer mais sol, mais luz, luminosidade, ela vai mudar a cor. Ela agora está dentro da casa, porque eu tenho medo de perder ela. Temos na noite, há noites com temperaturas mais baixas, já tivemos 6, 7, menos do que 10 graus. E calísias gostam de temperatura a partir de mais ou menos 18, 20 graus, até 30 e tal, elas aguentam bem. E eu tenho medo que estas calísias mais coloridas ficam mal na rua. Tenho medo para elas não ficarem com frio. Tenho aqui mais uma. Esta chama-se Pink Lady. Esta calísia com várias cores. Ela no momento está com um tom esverdeado. Porquê? Porque ela não apanha a luminosidade, pronto. Isto tem a ver muito mesmo com luminosidade, as cores. Estas cores, quando é mais vivas, quando a planta apanha mais sol. Olha, está aqui o caracol. Nem me percebi. Olha, ele vai para a rua depois, pronto, não vou matar, não se preocupem. Vou pôr ele depois na rua, nas ervas. Ela vinha aqui comer a minha planta, pronto, como a planta estava pendurada na árvore e eu já estava há tanto tempo e não me percebi, olha, esperto. Então esta Pink Lady, também pessoas chamam ela Pantera cor-de-rosa. Pronto, aqui mais cores violetas, não vejo assim muito rosa, mas tem risquinhos, tem umas risquinhos brancas, verdes, vamos dizer cor-de-rosa, pronto, já aqui dizem Pantera cor-de-rosa, mas mais cor violeta, é mais violeta. Este vaso pode parecer um pouco tristinho, porque eu replantei ele só há alguns dias, 2 dias. Replantei de um vaso que eu tenho com várias plantas diferentes e ele estava num sítio lá no vaso. Só que eu gosto, quando faço vídeos, gosto de ter plantas separadas, como estas. É para poder mostrar, porque os vasos grandes não consigo levar aqui para dentro da casa, quando o tempo está mal e tenho que fazer os vídeos dentro da casa. Por isso eu resolvi fazer um vaso e ela daqui um pouco vai ganhar mais volume, alguns dias, pronto, ela está enraizada, por isso eu não tenho problema com isso, não tenho medo que ela fique mal, porque ela já tem raízes por todo lado, todas mesmo aqui, os galhos têm raízes. Eu queria ter o vaso separado, é por isso que eu estava a pôr ele aqui. Todos calícias têm uma coisa comum, tanto como tradescâncias. Elas têm florinhas com 3 pétalas. Flores, eu não posso dizer que é flores assim muito bonitos, né? Para mim faz diferença mais ter umas folhagens muitas cheias, muitas folhas, gosto mais do que flores. Mas pronto, também é engraçado ver as flores das calícias tradescâncias. Florinhas pequeninas e estas calícias devem florescer, pronto, daqui um pouco, agora é meio de março, elas devem florescer no final da primavera e no início de verão. Estas plantinhas, para quem não tem, recomendo. É umas plantas muito lindas. Vocês podem fazer várias coisas com elas. Podem fazer como eu estou por dentro dos vasos grandes para tapar o substrato. Não gosto quando dá para ver muita terra. Por isso eu ponho plantas com caules grandes, altos. E depois na terra ponho plantas mais baixas e assim fica tudo preenchido. É por isso que as pessoas chamam esta planta o tapete do arame, porque ela tem esta mania pegar por todo lado e ela espalha-se muito bem e realmente está muito bonita. Estas plantas pouco exigentes mesmo, por isso elas servem também para qualquer um iniciante, principalmente esta, porque
Esta também está fácil. Há quem diz que o Pincleia também é fácil, mas acho que ela cresce com menos velocidade e cá para mim eu acho que a culpa é minha porque ela está na rua. Ela agora posso experimentar pôr ela dentro de casa e ver a diferença. Eu acho que ela quer mais calor, ela deve ter mais frio. Na rua, mesmo com temperaturas, pronto, não temos aqui geadas nem nada, mas ela é como uma variegata, uma planta que tem cores diferentes, cores assim clarinhas, ela quer ser mais protegida. Pronto, acho eu, vamos ver a diferença daqui a algum tempo, ela vai mostrar como ela está a ficar dentro de casa, se está melhor, se não. Esta já está, para mim, crescidinha. Estas plantas crescem para a altura, não é assim muita. A altura delas é 5, 10 centímetros no máximo. Elas não vão crescer como algumas tradescâncias por cima. Elas vão crescer 5, 10 centímetros e depois vai se espalhar mesmo, tipo tapete. Pode-se fazer, o que pode-se fazer mais com elas? Pode-se pôr elas nos paredes verticais, paredes verdes, também não é má ideia. Não tenho nenhum no momento assim, uma parede, mas é giro. Deve ser giro e pronto, só temos ver uma situação que esta planta pode apanhar tanto luz direta e calor e sol e tudo. E já estas devem ter um pouco protegidas. Todas as plantas que têm estas cores mais sensíveis, as cores mais assim coloridas, devem ter mais protegidas. Podemos pôr elas num sítio onde elas apanham de manhã sol e a parte da tarde também podem apanhar sol. E sol daquela mais forte e mais forte mesmo, a hora de almoço não dá, não pode ser. Estas plantas não requerem muito cuidado, elas até há quem diz que não precisa adubar a elas, mas acho que sim, podemos fazer alguma coisa para elas, como elas crescem, também precisam a comida, vamos dizer assim, né? Eu por acaso normalmente ponho terra assim, logo com vitaminas e minerais e tudo, compro terra boa e depois de alguns meses posso adubar elas. Compro uma coisa que não é para plantas que está a florir, é para umas plantas com mais folhagens e pois, às vezes posso pôr casca de banana dentro da água e depois regar com esta água, regar as minhas plantas. Estou a fazer assim. Às vezes posso pôr casca dos ovos, quando estou a fazer omelete, sobra a casca dos ovos, meto na água e depois também rego com esta água. Pronto, há várias maneiras, eu gosto mais de maneiras naturais do que maneiras químicas, desde que a planta está bem e não preciso assim, não preciso nada especial, desde que não tenha bicharada nenhuma, pronto, tá bom. Eu não estou a meter assim muitos químicos para elas. Pronto, qualquer coisa capaz de eu esquecer, estou a improvisar mesmo, por isso, se vocês têm uma coisa para dizer sobre esta planta, se você tem estas calícias na vossa casa, não sei se existe mais calícias destas do que estas que eu tenho aqui os três, Calícia Gold, Calícia Repens e Calícia Pink Lady, e tenho muitas tradescâncias. Hoje vou mostrar uma que nós vamos plantar dos galhos e pronto, vejam, ela está bem. Fluminensis Yellow. Ela também é para ficar mais amarela, como estas folhinhas ainda sobrou aqui esta cor assim mais viva. E ela vai ficar assim toda aqui. É mesmo cor de limão, eu chamo ela às vezes limoncello. É por causa que tem cor daquele licor limoncello. É bonita, lindíssima também, e já tenho vários vasos. Fui fazer um vídeo com vocês e mostrar várias maneiras como plantar. Pronto, como você está a ver, o vaso está baixinho, tradescâncias e calícias não têm raízes muito profundas, por isso elas não têm necessidade de ter
os vasos muito compridos e altos. Eu às vezes estou a fazer os vasos altos, é mesmo por causa que elas depois estão a descair, mas debaixo eu estou a pôr bastante argila ou pedras, mesmo pronto para não preencher tudo com terra. Só a parte mais em cima é que estou a preencher com terra. Compro um substrato normal, já com vitaminas, minerais, junto um pouco turfa, junto turfa com matéria orgânica. Também posso pôr algumas pedrinhas de carvão vegetal, junto também um pouco de areia. Não tenho receita assim certinha, estou a fazer assim tudo, assim mesmo olhar e fazer, pronto. Mas a maioria é substrato normal. Pode-se plantar só no substrato normal, sem turfa. Eu que estou a fazer esta experiência, quero saber se está bem elas num substrato normal, se está bem num substrato melhor daquele mais misturado, pronto. Estou sempre a fazer experiência para ver como elas ficam melhor. Mas por causa destas plantas, não é nada complicadas, não é nada exigentes e você só fica feliz se vai ter elas em casa. É impossível olhar para elas não sorrir, elas são mesmo lindas. Agora vejam três lindezas do mesmo género. Todas elas têm folhinhas arredondadas e também, o que eu posso dizer mais, elas agora não têm esse brilho, tem, mas pouco. Mas comum delas também, que elas parece têm uma cera em cima e elas têm uma camada fina de cera e assim quando olhar para a planta parece estar a brilhar. Aqui o nome diferente, não tem nada a ver com esta planta, é que estava a apontar aqui quando recebi uma planta. Pronto, já sabem, lindíssima. Tchau, tchau, muito obrigada, boa noite e agradeço a vossa companhia. Se gostam das plantas, tradescâncias, calíceas, cóleos ou suculentas, podem seguir-me, podem ligar o sininho e ver novos vídeos, podem acompanhar. Eu não sou uma profissional, eu sou uma pessoa normal com um trabalho normal e plantas o meu hobby. Eu adoro elas e comecei com elas pouco tempo mesmo, deve ser um ano e um pouco, precisava mesmo delas e agora tenho tantas, que realmente muitas, mas pronto, eu gosto delas, elas gostam de mim, parece-me. Isso é um cóleo, vejam, é lindíssimo, é uma planta pequena, tenho aqui uma carrada delas, porque eu estava a fazer os vasinhos e elas já estão com raízes, porque eu estou a pôr nos vasinhos plásticos, é mesmo por esta razão, para ver bem se elas estão bem enraizadas, se não. E tenho muita mais. Por isso, se querem ver os meus vídeos sobre cóleos, também tenho lá bastante vídeos, como tratar elas. Um dia vou fazer um vídeo como semear os cóleos. Falei com uma senhora, mandei para ela os sementes e tenho a explicar como semear. E pronto, ao mesmo tempo vou fazer um vídeo, aproveitar e mostrar para vocês, quem gostava de ter os cóleos semeados, pode fazer. Olha, mas preparam-se mesmo, porque dá algum trabalho, mas fica engraçado na mesma, fica engraçado. Pronto, tchau, tchau, gosto de vocês.